Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso processo de evolução, sobre a lei de evolução, né? Nós somos impulsionados, nós somos criados para que a gente se melhore. Nós temos dentro de nós algo que nos cobra esse crescimento, nos cobra essa evolução, esse aprendizado, e nós precisamos entender um pouquinho mais isso. E eu quero conectar isso, já vou usar a palavra certa, eu quero conectar isso com a tecnologia. Eu quero conectar isso com a nossa situação atual, né, em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, em termos de evolução aqui também, no mundo físico. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós estamos falando de mundo de regeneração, nós estamos falando que logo adiante vai vir um mundo de regeneração, onde nós teremos uma condição de vida melhor do que a vida que nós tivemos até aqui, né? E como é que tudo isso se soma, como é que todo esse projeto, como é que tudo isso acontece? A gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa saber, né? Sobretudo o seguinte, aquilo que a gente vem sempre falando aqui, a nossa evolução, o nosso aprender, ele precisa ser olhado com mais atenção. Eu quero começar falando para a gente o seguinte: nós temos a orientação da espiritualidade que nós estamos num processo de transição, nessa progressão de mundos, nessa progressão de evolução espiritual. O que rege a nossa evolução é o nosso comportamento moral. Então não é o quanto eu sou inteligente, não é o quanto eu acumulei de patrimônio, não é o quanto eu estou conectado nas coisas, não é nada disso. O que define a minha condição evolutiva é a minha moralidade e a minha capacidade de amar, incondicionalmente. Um amor que não seja caro. Isso vai determinar o quanto eu sou evoluído ou o quanto eu ainda preciso dar os meus passos na minha jornada evolutiva. Ok? Então, quando nós entendemos que a espiritualidade vem apresentar para nós um mundo de regeneração, nesse mundo de regeneração, dizem eles que nós teremos uma condição melhor de vida. Nós teremos, o mal já não vai mais prevalecer, ele ainda existirá. O mal ainda existirá, mas ele não vai mais prevalecer, que é o que aconteceu até aqui. Só que esse processo não é uma chavinha. Todo mundo sabe como é que funciona o disjuntor de energia, né? Você vai lá e desliga o disjuntor, acaba a luz. Então não é um disjuntor, não é um interruptor que você vai lá e fala assim, ó, então a partir de agora nós determinamos que nós estamos nesse mundo de regeneração, vamos ligar a chavinha aqui, pum, ligou, pronto, fique feliz, acende as luzinhas de neon, viva o mundo de regeneração, né? Infelizmente, ou felizmente, não funciona dessa forma. Ele é um processo gradativo, ele é um processo, como a gente estuda tanto, né? Um processo de evolução. Então a gente vai transitando, saindo do mundo de provas e expiações, que é a nossa condição atual. Nós vamos saindo dessa condição, vamos entrando no mundo de regeneração, onde esses dois mundos se misturam num primeiro momento. Só que o mundo de regeneração também não é um mundo, não é uma condição estática, né? Não é uma condição em que a gente chega lá e fala assim, olha, eu te nomeio um espírito do mundo de regeneração. Não, a partir do momento que você entrou dentro dele, você já começa a transitar para sair dele também. Lá no futuro, daqui a algum tempo, né? Não vou chutar aqui, eu ia falar centenas ou milhares, né? Ou dezenas de milhares de anos, mas nós não podemos chutar um tempo, mas daqui a um tempo nós passaremos também num processo de regeneração para uma condição superior, ok? Então, é um processo de transição que está sempre acontecendo. A gente precisa entender que nesse processo de transição, que a espiritualidade vem apresentar para nós nesse momento, ela não foi uma ideia de agora. Ela não é uma ideia de agora. Ela é uma consequência daquilo que a gente já vem experienciando no nosso passado. Ao ponto que a gente tem que lembrar que a própria vinda de Jesus, a própria chegada de Jesus no nosso planeta e o fato dele ter vindo para cá para trazer o evangelho para a gente, é um impulso que nós recebemos
no sentido da nossa moralização, da nossa moralidade, do nosso comportamento ético. O Evangelho moraliza, o Evangelho transforma a gente em pessoas melhores, em espíritos melhores. Então, esse Evangelho, ele vem impulsionar a gente, vem colocar a gente para frente. A gente vai estudando o Evangelho, vai transformando a nossa forma de ser, naturalmente eu me transformando, você se transformando, ela, ele se transformando, a gente vai transformando o planeta. Então eu não transformo o planeta através do outro, falo assim, não, eu preciso transformar aquela pessoa, não. Eu me transformo, cada um cuida de si, da sua evolução, e naturalmente o planeta vai evoluindo, vai melhorando. Hoje, notadamente, nós somos melhores do que nós já fomos no passado. Ok, ainda existe muita coisa ruim, existe muita perturbação, existe muitos problemas a serem tratados, sem sombra de dúvida. Mas quando nós olhamos para trás, para a humanidade, nós vamos identificar um passado muito mais sombrio, muito mais complicado do que o presente. Em algumas localidades isso é mais acentuado, em outras isso é menos acentuado. Mas estamos num processo, como humanidade, estamos num processo de transição. Ok? Beleza. Isso está entendido, isso a espiritualidade traz para a gente, tanto no Livro dos Espíritos, como traz na Gênese, como traz também no Evangelho, todas essas explicações sobre transição, né, evolutiva. Mas o que eu queria chamar a atenção para nós aqui é o seguinte: isso faz parte de uma lei que foi estabelecida por Deus, e como a gente sempre discute as coisas aqui, a gente sempre fala o seguinte, né? Alguém já ouviu falar que Deus errou? Não, é um exemplo que eu sempre falo, né? Uma brincadeira que eu sempre faço. Deus nunca errou. Então, existe uma lei, que é uma lei chamada lei de trabalho, lei de evolução, que elas somadas, elas impulsionam a gente aqui também, no plano físico. O plano físico, ele vai refletir a nossa condição, mas ao mesmo tempo, ele vai influenciar a nossa transição. Ele recebe os impactos da nossa forma de ser, de viver, de existir, mas ele também impacta a gente na nossa de ser, de viver e de existir. Vamos entender um pouquinho disso. Se a gente não tivesse essa lei do trabalho, se a gente não tivesse essa busca, por exemplo, pelo conforto, se a gente não aprendesse a cultivar alimentos, se a gente não aprendesse a cultivar a cuidar dos animais, né? A criar os animais, que seja para a sua alimentação e tudo mais, lá no princípio, isso existiu e a gente aprendeu a fazer dessa forma porque a gente precisava evoluir. Não dava mais para desde sempre o homem sair à caça e enfrentar os seus perigos e algumas vezes escassez, a mulher observando muitas vezes com os seus filhos, observava os pássaros comendo frutos e aprendia que dava para comer aquele fruto. Em algum momento nós aprendemos a plantar isso e a cultivar. Em algum momento nós começamos a armazenar isso para não passar necessidade, não passar fome, não ter as dificuldades. Com isso, alguns sobressaíram, outros não. Com isso, acontece tudo o que vem acontecendo desde então no nosso processo de evolução enquanto humanidade aqui também. Nós aprendemos, descobrimos o fogo, nós descobrimos as ferramentas, nós descobrimos a roda, nós começamos, tudo isso, gente, é desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele se dá por quê? Porque lá no princípio do nosso processo evolutivo, nós também fomos impulsionados por uma quantidade de espíritos que dentro desse processo de evolução, dentro dessas transições, alguns espíritos acompanham o processo evolutivo. Então, nós estamos indo para um processo de regeneração. Muitos de nós, a maioria de nós, ficará aqui. A maioria de nós passará por essa transição e habitará um mundo de regeneração. Alguns de nós não. Alguns de nós, um pouco mais teimosos, um pouco mais revoltados, né? Crianças birrentas que não aceitam a orientação, que não querem se transformar, né? Alguns de nós seremos degradados, seremos levados para condições em mundos que não estão evoluídos como o nosso. Só que lá naqueles mundos, nós seremos exemplo de bondade. Lá naquele mundo, nós seremos exemplo de evolução.
como muitos que agora estão ajudando o nosso processo evolutivo, e aí nós temos um livro que é extraordinário para isso, que é Transição Planetária, do Divaldo, que ele vem trazer essa orientação para nós, espíritos que estão voltando, que estão vindo de lugares mais evoluídos, que estão encarnando aqui para acelerar o processo de aprendizado da humanidade na Terra. Então, esse contato está acontecendo, estão impulsionando nós, e nós conseguimos observar isso no mundo. Olha as pessoas mais desenvolvidas, prestem atenção nas pessoas que são boas porque são boas. Quanta gente fazendo bem, espíritos que estão à nossa frente, crianças que chegam agora trazendo informações e conhecimentos que nós não dominamos, que é difícil lidar, que você vai tentar ensinar ou explicar do jeito que você foi criado, é assim porque sim, e não porque não, porque não funciona com essa geração. Vira para uma criança de hoje e fala assim, por que não? Ela vai falar para você, por que não é a resposta, eu preciso entender. Porque eu entendo que não posso, mas eu quero entender por que não pode. Eles vieram muitas vezes de lugares onde lá eles não conseguiram acompanhar o processo evolutivo. Só que aqui eles são muito melhores do que nós. Nós tivemos esse processo quando nós estávamos aqui começando a vida aqui, né? E esses espíritos que vieram de Capela, que vieram de outras localidades, vieram para existir aqui no nosso planeta e impulsionaram essas transformações. Eram espíritos que já tinham esse conhecimento e que, uma vez nascendo aqui dentro de um corpo com uma série de dificuldades, num mundo que apresentava uma série de dificuldades, esses espíritos foram colocados na parede, né? Eles foram estimulados a que fizessem as suas descobertas e que trouxessem as nossas transformações. Só que isso vem acontecendo desde sempre. Quando nós vamos estudar a espiritualidade, nós recebemos a orientação que o mundo aqui, ele é uma cópia mal feita do mundo espiritual. As coisas que nós temos aqui, as coisas que nós inventamos, né, as nossas grandes descobertas aqui, são coisas que nós aprendemos lá no mundo espiritual e que aqui, aí nós trazemos para cá e descobrimos, né? Nós temos inventamos as coisas aqui, né? O inventor das coisas. Na verdade, aquele espírito já tinha aquele conhecimento, lá no plano espiritual ele recebeu aquela orientação, ele volta para cá, ele encarna, e aí ele traz para sua memória e ele faz aquela invenção que ele veio aqui para fazer. Então, existe todo um cuidado da espiritualidade em permitir que essas coisas aconteçam. Nesse processo de evolução, a gente vem transformando o nosso planeta. Olha o quanto de tecnologia já aconteceu para trás. E aqui eu quero fazer o link da questão da tecnologia com o nosso processo de evolução. Gente, é inevitável que, de novo, o mundo interfira no nosso processo de viver e que o nosso processo de viver interfira no mundo. Então, a gente vai transformando, a gente vai fazendo as coisas, vamos aprendendo, né? E vamos criando novas formas de fazer as coisas. Vamos evoluir. Tem uma passagem dentro do livro Nosso Lar, quem já assistiu o filme viu isso mais facilmente, que lá no finalzinho do filme, André Luiz vai começar a escrever. E ele chega numa sala onde as pessoas estão escrevendo as suas cartas, escrevendo os seus livros. Algumas pessoas estão escrevendo à mão. Outras pessoas estão datilografando. Para os mais novos aí, talvez eles deem sonho que significa datilografar alguma coisa. Mas existia uma máquina de escrever que você batia nela, né? E saía um ferrinho assim, batia no papel e deixava lá a letra que você escreveu uma letra atrás da outra. Isso era datilografia. É o que vocês fazem hoje na digitação no computador, mas existia uma máquina e um papel, né, que a gente imprimia ao vivo e a cores. A gente ia imprimindo aqui, né, no dedo aquilo que a gente queria.
André Luiz tem a possibilidade de escrever na máquina da datilografia e ele também tinha o quê à disposição dele? Um computador. Que ele nem sabia o que era. Não lembrava, não sabia o que era, porque tinha acabado de voltar daqui e aqui no Brasil ainda não existia computador nessa época. Então, já existia no mundo espiritual e foi inventado aqui, assim como praticamente todas as coisas. Gente, com esse processo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um processo de transição onde? Qual foi o nosso pontapé inicial? Foi a vinda de Jesus. Jesus veio, trouxe o seu evangelho, apresentou o seu evangelho para o mundo, para a gente poder fazer a nossa evolução, a nossa transformação. Alguns de nós, sempre é isso, né? Alguns de nós usam aquela informação para o bem, outros de nós não usamos aquela informação para o bem. Ou nem usamos para o mal, mas não usamos para o bem. Ok? Nesse processo fomos impulsionados. A partir daí, uma série de coisas começou a acontecer no mundo. E nós chegamos a usar o próprio nome do Cristo para matar pessoas em nome do Cristo. Então, isso é usar o Cristo da forma errada. É não entender nada do que ele tinha falado, né? E a gente fazer tudo ao contrário do que ele tinha explicado para a gente. Por quê? Porque depende do nosso processo de decisão. Mesmo assim, a gente vem a trancos e barrancos, devido à lei de ação e reação, a gente vem reencarnando. Quando a gente faz bobagem, a gente reencarna, dói, porque a gente vai encarnar com limitações, com dificuldades, né? A gente vai encarnar em situações que fazem com que a gente tenha aquele resgate, né? Daquilo que a gente fez no passado. Então esse processo de evolução via põe o dedo na tomada, toma choque, põe o dedo na tomada, toma choque, põe o dedo na tomada, toma choque. Chega uma hora que eu vou aprender que se eu colocar o dedo na tomada, eu tomo choque e eu paro de pôr o dedo na tomada. Esse é o nosso processo de reencarnação, né? E acreditem, é o jeito amoroso, é o jeito paciencioso de Deus de dizer o seguinte: meu filho, você tem o teu livre-arbítrio, você vai evoluir conforme as suas decisões, eu te dou todo o tempo do mundo, você tem a eternidade, e eu estou te esperando, no teu tempo. Faz o teu processo e tenha o teu mérito das suas decisões. Mas, dentro desse processo, ele manda umas ajudas. Lembra que eu falei dos espíritos mais evoluídos que vêm e encarnam aqui? Alguns espíritos missionários. Quem é um espírito missionário que a gente conhece assim, mais próximo de nós aqui do Brasil, mais recente que passou por aqui? Nosso Chico. Um espírito de luz que veio com a missão de mostrar um monte de coisa pra gente. E tem gente que aprendeu com o Chico. Tem gente que está renegando o Chico. Tem gente que não lê as obras, ou que lê as obras, mas não entende aquilo que ele quis dizer, aquilo que os guias, que os mentores quis explicar. Quando eu olho para a vida dele, para tudo que ele fez, eu não tenho como dizer que não era um missionário. Trabalhou a vida inteira, fez a vida inteira por amor ao outro. Então, um espírito de luz, um espírito missionário. E nós recebemos sempre esses incentivos, essas pessoas que nós olhamos e que servem de referência para nós. Mas existe uma multidão, e no livro Transição Planetária, Divaldo explica isso, uma multidão de espíritos anônimos que estão no meio das comunidades, que vivem no meio da favela, que vivem no meio do trabalho, que vivem no meio de um monte de lugar, e que são pessoas do bem, que são espíritos mais evoluídos. No próprio exemplo do livro de transição, um dos espíritos que nasce, que é um espírito muito evoluído, ele nasce numa favela no Rio de Janeiro. A gente imagina que um grande espírito de luz, ele deva nascer aonde? Ah, mas o espírito de luz, ele precisa nascer presidente de algum país muito grande, muito poderoso, para ele converter as pessoas, para ele explicar para as pessoas: olha, é assim que funciona. Eu sou o espírito de luz e eu vim aqui para convencer vocês. Não funciona assim. Não funciona assim. O espírito de luz, ele vem na dificuldade. Ele se apresenta na condição difícil para poder interferir naquela comunidade, como, por exemplo,
esse caso do livro, onde ele nasce numa favela extremamente pobre e ele vai interferir naquela favela. No futuro, aquele espírito vai ter impacto naquela favela, naquela comunidade. E esse é o objetivo do bem, de quem é do bem, dos espíritos que são do bem. Entende? Então, dentro desse processo, nós temos agora essa ajuda. Recebemos o primeiro impulso, que foi Jesus. Recebemos ajuda diuturnamente, estamos recebendo a ajuda de espíritos mais esclarecidos. Junto com tudo isso, a espiritualidade vem explicar para nós o seguinte: olha, além disso, tem um processo agora, e aí teve gente que já ouviu essa minha explicação e me chamou de terrorista espiritual, mas não é. Tenham paciência comigo, por favor. Vamos imaginar o seguinte: dentro do nosso processo de evolução, nós encarnamos, tá? A gente vive um período aqui no corpo físico. Hoje nós vivemos alguma coisa entre 80 e 90 anos, mais ou menos isso. Houve uma época em que nós já morremos de 40 anos de velhice, porque a vida era mais difícil, a gente morria mais cedo. Então hoje nós existimos entre 80 e 90 anos, e esse processo vem aumentando. A vida, um país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. Por que que isso acontece? Graças à nossa evolução aqui no mundo físico, graças à nossa medicina, graças à condição de alimentação. A gente não sabe, por exemplo, nós nunca parou para pensar a revolução que foi a gente colocar cloro na água. Vocês já pararam para pensar a revolução que é colocar cloro na água? A gente toma água com cloro, certo? Antigamente, mais um tempo atrás, não existia isso. E os dentes estragavam mais fácil. E as pessoas, que a grande maioria não tinha condições de fazer substituição dos dentes, porque era muito caro. E como é que fazia para se alimentar? Se alimentava mal, se alimentava pior, tinha uma condição de vida pior, adoecia mais facilmente. Então, tudo tem impacto. Uma coisinha simples que nós olhamos e que passa batido muitas vezes. Gente, a gente toma água. Você pega, põe um copo da torneira e toma e está tudo certo, né? E isso tem impacto positivo na gente, a gente nem sabe. Então, a nossa tecnologia, né? O mundo está evoluindo. Gente, vamos imaginar essa pandemia que a gente viveu sem uma tecnologia avançada. O que teria acontecido com a gente? Com certeza absoluta, o volume de óbitos, o volume de perda de pessoas seria gigantescamente maior do que já foi. O tempo em que nós ainda estaríamos passando por todo o processo da própria pandemia seria muito mais extenso. O impacto financeiro e econômico seria ainda muito maior. Foi péssimo, foi difícil, foi uma grande prova para todos nós, para a humanidade. Mas acreditem, sem a descoberta da vacina, sem as condições de poder se cuidar, de usar uma máscara, de passar um álcool em gel, de poder fazer tudo isso, sem essas condições, teria sido absurdamente pior. E tudo isso foi possível por conta do quê? Desenvolvimento nosso aqui. Então, é a nossa vida física impactando a nossa vida do espírito enquanto está encarnado. Prolongou, permitiu que boa parte da humanidade ainda permanecesse aqui. Então, tem um impacto daqui para o mundo espiritual. Voltando para a questão da nossa evolução, então, eu tenho dentro desse processo evolutivo a interferência. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo, que nós temos um processo evolutivo de transformação nas mídias, nos meios de comunicação. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que dentro de 5 ou 10 anos no máximo, e isso quem quiser pode pesquisar, de 5 ou 10 anos no máximo, os nossos equipamentos, os nossos aparelhinhos de TV, de celular, né, de onde você estiver ouvindo, onde você estiver assistindo as coisas, nós já teremos condições de ter um equipamento que mede se aquilo que a pessoa está falando é mentira ou é verdade, embutido em todas as coisas. Isso muda o mundo. Você imagina você assistir alguém falando alguma coisa e você escolher se você quer saber se o que ele está falando é verdade ou é mentira. Isso não muda o mundo? Muda muita coisa.
transforma a gente, empurra a gente no sentido do quê? Da moralização. O próprio método de transformar tudo em mídia social, nesse momento, gerou um transtorno gigante. Ok, nós temos problemas em relação a redes sociais, nós temos problemas em relação a essa tecnologia, por quê? Porque a gente foi para um outro lado, a gente foi para um lado de tentar viver, mostrar que eu sou, ou que eu vivo alguma coisa que eu não sou de verdade. Então nós criamos uma bolha dentro da tecnologia, criamos um processo de expectativa muito grande, de frustração entre os jovens muito grande, né? Existem estudos que já mostram que da criação da rede social para cá, desde a criação da rede social para cá, o número de suicídio subiu muito. É um estudo da Universidade de Michigan que apresenta esse número. O número de suicídio subiu demais. Por quê? Porque eu crio uma expectativa de um mundo perfeito. Todas as pessoas têm mundos perfeitos. E o meu mundo não é perfeito. A minha vida não é perfeita. E aí eu me frustro. E eu não estou acostumado com frustração. Porque a minha geração não passou por esse processo do não ter. A minha geração, né, a geração dos mais jovens, que não é o meu caso, dos mais jovens, mas a geração dos mais novos não teve esse processo do não ter, de não poder. Eu não posso, por quê? Porque a condição era outra. Todo mundo passou a existir dentro de um mundo que era um mundo de um clique. E criou-se uma expectativa muito fácil das coisas. Das coisas prontas. E aí quando se frustra, quando vê que não vive um mundo ideal, um mundo da fantasia, entra num processo muito difícil. Então nós estamos vivendo esse momento agora, um momento de divulgação de muitas informações erradas, né? A gente não confia mais. Vocês repararam que nós estamos num momento que a gente não sabe mais no que confiar? Nenhum meio de comunicação, seja ele de televisão, de rádio, de jornal, de internet, o que for, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira? Por quê? Porque a gente deturpou isso, era para ser usado para uma coisa boa e a gente não usou para uma coisa boa. É o processo, a tecnologia não é boa ou ruim. O uso que eu faço dela é bom ou é ruim. Mas o fato é que, se a gente somar tudo isso ao processo de evolução aqui no mundo, daqui a pouquinho nós estamos vivendo isso. Daqui a pouquinho nós estamos dentro de um processo de enxergar as pessoas e poder saber se a pessoa está falando a verdade ou a mentira. Como é que é isso? Vocês já imaginaram viver num mundo desse? Está aí. Aqui na frente já está aí. Vai acontecer. Recentemente, saiu agora, se eu não me engano foi nesse final de semana, saiu agora um estudo da criação de um chip que está sendo inventado sobretudo para ajudar as pessoas que têm dificuldades físicas, né? Que têm tetraplegia, que têm dificuldades de locomoção, que têm algumas dificuldades. E esse chipzinho, ele vem com um processador que, conectado ao cérebro, ele vai conseguir ativar determinadas partes do nosso cérebro e pode fazer a pessoa que tem aquela limitação conseguir caminhar, conseguir se movimentar, conseguir entender as coisas. A evolução disso, isso não é coisa do Ricardo, podem pesquisar na internet, a evolução disso é que nós não saberemos quem tem o chip e quem não tem o chip, quem está com isso ou não. E daqui a pouco vai ser possível a gente conseguir se comunicar, não vamos mais precisar de um telefone para estar conectado. E eu não vou precisar mais de um telefone para poder ligar para você ou para falar com você. Gente, eu não estou ficando louco. É uma coisa que vai acontecer agora. Aqui na frente vai acontecer 10 anos, 15 anos. É agora, vai acontecer. Se a gente contasse para minha avó que um dia ela ia pegar uma caixinha com comida, ia colocar dentro de uma caixinha, apertar o botão de 1 minuto, e 1 minuto depois ela ia tirar essa comida quente, ela vai falar assim, imagina, isso não existe. Por quê? Porque ela esquentava a comida no fogão a lenha. Não, vó, você vai ter uma caixinha, você vai abrir a tampa dela, você vai pôr a comida dentro, vai fechar, vai apertar, vai esperar 1 minuto. E a hora que você pegar 1 minuto, você tem que pegar com cuidado, senão você queima as mãos, porque a comida está quente.
Mas aonde que vai o fogo? Não, não tem fogo. Aonde que põe a lenha? Não põe lenha. Tem gás? Não, não tem gás. Mas como é que esquenta? Esquenta. Então assim, a gente não pode duvidar do que vem. Agora, o fato é, de novo, somando a tecnologia a todo o processo, vamos entender que por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Né? O Ricardo hoje veio doidão aqui para falar um monte de coisa para a gente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é o seguinte, gente. Escolher a transformação é inevitável. Nós fomos criados para essa evolução. E aí que vem a questão que eu falei, que me chamaram de terrorista espiritual. Quando nós voltamos, passamos aqui e existimos. Voltamos lá para o mundo espiritual. Ok? Vivemos então 80, 90 anos. Voltamos para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual eu preciso, primeiro, eu vou ser atendido, vou me recuperar do meu processo de desencarne, que pode ser mais ou menos demorado, ok? Vou rever a minha vida, vou olhar aquilo que passou. Muitas vezes vou ter que esperar os meus familiares, as pessoas que estão vinculadas, ligadas a mim, voltarem também para que a gente possa olhar para isso juntos. Vou recuperar a minha consciência de espírito, não mais do Ricardo, mas do espírito que antecede essa existência, que tem a sua consciência universal, que lembra de todas as existências anteriores, que sabendo das existências anteriores, planejou essa vida e planejou as provas, planejou tudo aquilo que eu tinha que viver, eu planejei com base nessas experiências do passado, porque tinham coisas que eu precisava experimentar. E aí, sabendo de tudo isso, eu vou olhar como é que eu passei por isso. Como é que foi essa vida? Que tempo que eu vou levar para poder fazer isso? Eu posso levar mais ou menos o mesmo tempo que eu levo enquanto eu estou encarnado. Mais ou menos o mesmo tempo. Então, caberia dizer para nós que aqui estamos, se a gente não morrer ontem ou antes de ontem, que já não dá mais tempo, não é? Caberia dizer para nós que nós vamos viver por mais um tempo aqui, nós vamos desencarnar, vamos para o mundo espiritual, vamos ficar lá um tempo de 50 a 100 anos no mundo espiritual, mais ou menos, não é uma regra. Vamos ficar lá no mundo espiritual, ou seja, daqui 50 a 100 anos, quando eu for voltar, a Terra já não é mais um mundo de provas e expiações. E não sendo mais um mundo de provas e expiações, sendo um mundo de regeneração, se eu não fui um espírito que aqui, enquanto em vida, fiz as boas escolhas no sentido de me transformar, se eu não escolhi aprender com o Evangelho, se eu não escolhi a reforma íntima, se eu escolhi viver o mundo, se eu escolhi ser o cara teimoso, ser o cara que tira vantagem, ser o cara que aproveita das coisas que aqui existem, né? Não presta atenção em nada das coisas de Deus, eu estou aqui para pintar e bordar e eu estou aproveitando a minha vida, né? Aí o que vai acontecer? Opa, mas você, lembra que eu expliquei uma vez a questão da evolução do planeta? Então, nós estamos juntos com o planeta. Nós podemos caminhar na nossa evolução, nos dedicar, e a gente pode evoluir numa velocidade acima da velocidade da média do planeta. Quando eu faço isso, eu tenho condições de ir para lugares que equivalem ao meu adiantamento moral, à minha condição evolutiva. A gente vê isso de novo, olhando para nosso lar, a gente vê isso na mãe de André Luiz, que já não estava mais ali em nosso lar, ela já estava numa condição superior. Ok? Então, eu posso evoluir numa velocidade superior. Como é que eu faço isso? Não é uma competição, não tem ego. Se o meu ego estiver nessa jogada, já ferrou, eu já não aprendi nada, eu já estou evoluindo numa velocidade inferior, né? Então, é focado no quê? Na moralidade, no bem, no amor, no próximo. Quanto mais eu me preocupo com o outro, quanto mais eu me dou, quanto mais eu estou envolvido nesses quesitos, ok? Então eu posso evoluir mais rápido. A grande maioria da população, a grande maioria da humanidade, evolui
em média, evolui todo mundo junto. Então o planeta está em evolução, eu estou evoluindo junto com o planeta, porque afinal de contas é aquela explicação que eu dei. A evolução do planeta se dá pela nossa própria evolução individual. Então a gente aprendendo, a gente evoluindo, eu me transformando e você se transformando, a gente transforma a Terra. Ok? Mas pode acontecer o quê? Da Terra evoluir e eu estar distraído, olhando as borboletas do planeta, né? Prestando atenção nas coisas daqui e está distraído. E o planeta evolui. E eu fico como uma criança birrenta, teimosa, apegada aos meus cis, apegada à minha síndrome, né, de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Esse é o meu jeito, eu sou assim, né? E aí eu não me preocupo com isso, não vou buscar essa evolução. O que vai acontecer quando eu estiver no plano espiritual, estiver na hora de voltar? Eu falo assim, então Ricardo, só que é o seguinte, a Terra, lá, a tua família, a galera toda que foi para lá, né, que estava no processo de evolução, tal, eles continuaram. Porque eles estavam dentro do processo deles. Lembra que estava todo mundo reunido, lembra que todo mundo sentava no domingo com o teu pai lá, fazer o evangelho, lembra que ia para o centro, lembra que tal, então. Mas você não foi. Você não prestou atenção. Você ia lá no centro, vai fazer as coisas erradas fora. Ou você nem ia para o centro, ou você não ia na igreja, ou você não tinha Deus, você não tinha tempo para Deus, você estava só trabalhando, porque você queria dar coisas materiais para sua família, porque você precisava comprar o último telefone da marca mais top para todos os seus filhos, para toda a tua família. Então você se ocupou de um jeito que você não prestou atenção nas coisas de Deus e agora para lá você não pode voltar. Aí que me chamaram de terrorista. E gente, esse é o processo. Esse é o processo. Se eu não estiver a tempo, muitos de nós estamos na nossa última oportunidade. Muitos de nós estamos na nossa última chance de falar, pega com as duas mãos, encara esse negócio e leva a sério. Muitos de nós nascemos dentro de uma doutrina tão escrachada. Tem gente que fala assim, mas o espiritismo, né? As pessoas que estão ligadas ao espiritismo. Para mim, Ricardo, o espiritismo é mais ou menos o seguinte, né? Já existiam outras religiões, mas a gente olhava e falava assim, não, acho que não. E essa aqui? Não, essa aí não, essa aí tem tal coisa que eu não gosto. E essa outra? Não, essa outra tem aquele outro negócio que eu não gosto. E essa aqui? Não, essa aqui tem tal coisa que eu não gosto. E todas tinham um problema, todas tinham um defeito, né? Aí me colocaram dentro de uma doutrina que não tem ninguém para me convencer. Se eu quiser saber, eu tenho que debruçar e estudar, tenho que ler livro. E não param de produzir livro, escrevem um livro atrás do outro. A espiritualidade continua mandando informação. Nunca termina, nunca acaba, né? Nunca tem fim. Mais do que isso, nos colocaram dentro de uma doutrina que a espiritualidade faz mais ou menos o seguinte: eles abrem a janela do mundo espiritual, né? Abre a janelinha do mundo espiritual, abre a cortininha, abre a janela, pega gentilmente a nossa cabeça e enfia a nossa cabeça lá dentro do mundo espiritual, dessa interação com o mundo espiritual, dessa troca com a espiritualidade. E aí a gente dá uma olhada para o outro, fala assim, tá vendo aí, filho, que existe? Tá confirmando agora aí que você tá vendo que existe? Os médiums tudo vendo a espiritualidade, vendo o mundo espiritual. Fala assim, então agora você vai dizer que não existe? Aí você fala, agora não tem como eu dizer que não. Como eu vou dizer que não? Como eu vou dizer que é faz de conta? Que isso não existe? Se eu estou interagindo o tempo todo, se eu estou recebendo orientação o tempo todo, se eu estou sendo cuidado o tempo todo por essa espiritualidade. E mais do que isso, se eu estou com a cara enfiada no mundo espiritual, como dizer que não? Que é invencionismo, que é alguém tentando me convencer. No espiritismo, alguém tentando te converter, isso não existe. Acho até que a gente podia ser um pouquinho mais pregador. Acho até que a gente podia tentar um pouquinho mais arrastar as multidões. Mas isso não existe. As pessoas vão buscar o entendimento e o aprendizado
por si só, porque se sentem sedentas desse conhecimento. Então, cada vez mais a coisa vem se provando. Somado a isso, nós temos a questão da ciência. De novo, voltando para a ciência. Vocês já ouviram falar de teoria das vidas passadas, de regressão? De fazer terapias de vidas passadas? Como é que eu posso fazer uma terapia de uma vida passada se uma vida passada não existe? Eu só posso fazer se ela existe. E onde se aplica uma terapia de vidas passadas? Onde que se faz a regressão? Se não no meio científico. Como que pode, cada vez mais, a tecnologia mostrar, e aí tem mediram, né, a vibração, a aura do Chico. Tem um vídeo do Divaldo contando isso, que o Chico foi submetido a essa avaliação. Tecnologia. Tiraram uma foto dele, uma fotografia que captava o campo da aura dele. Né? E aí identificaram que ele tinha uma aura de 20 metros. De 20 metros a aura do Chico. Enquanto a nossa é de 2 centímetros. A do Chico era de 20. A nossa é 2 centímetros. Que é a brincadeira que o Divaldo faz no vídeo dele. Mas como é que fizeram para tirar essa foto do campo, da aura do Chico? Tecnologia. A troco do quê? De confirmar, de comprovar. Ah, mas tiraram foto do quê? De uma coisa que não existe, ele está vazio em volta dele. O que é esse negócio que está em volta dele? É a confirmação do mundo espiritual. Então, para nós que somos teimosos, para a gente que quer ter o entendimento das coisas, que a gente não aceita muitas vezes teorias sobre as coisas, a doutrina espírita, ela escracha isso para nós. Por isso que eu falo, é uma religião escrachada. Cara, você vai ter contato com... Ah, eu quero entender por que Deus quis assim. Eu entendo que Deus queira, mas eu quero entender por quê. Vem para a doutrina espírita que você vai entender por quê. Tem explicação para tudo. Deus pode querer, mas não pode conflitar com suas características de amor, de justiça, de bondade, de onipresença, de onipotência. Não pode. De onisciência. Não pode conflitar com nada disso. Quando eu vou olhar outras explicações, normalmente conflitam. Quando eu vou olhar para a explicação da doutrina, não conflita. Explica. Gente, então, nós estamos, eu vou falar o termo condenados, a evoluir. Nós estamos, fomos criados para que a gente possa ser luz e a gente vai ser. Olha todo o movimento, como é que eu vou dizer que não? Como é que eu vou continuar mentindo daqui a pouco? Como que eu vou ser um político que mente? Como é que eu vou ser uma pessoa que mente nos meus negócios? Como nós vamos tratar disso no futuro breve, aí na frente? Eu vou continuar tendo a minha índole de enganar as pessoas? Dentro de muito pouco tempo, não vai rolar mais. Eu vou continuar insistindo que eu não preciso me transformar, que eu não estou disposto a abrir a mão das coisas que me entorpecem nesse mundo. E quando eu falo isso, eu estou falando de vários vícios. Eu sempre falo, vício, gente, não é só droga. A droga é o que chama mais atenção. Mas nós temos muitas pessoas viciadas em vício moral. Em vício do açúcar, em vício do cigarro, da droga, da bebida, do sexo desregrado, do pensamento perturbado, do enganar as pessoas, de levar vantagem. O cara é viciado em passar os outros para trás. E isso é um vício moral. Não vai caber mais. Como é que eu vou viver nesse mundo? Eu preciso começar a olhar para isso e pensar, olha, vai ter essa transformação, ela é inexorável, ela vai acontecer e eu preciso estar preparado para ela. No tempo de hoje,
ainda existe, por exemplo, sonegação de imposto, ainda existe, por exemplo, vício moral. Ainda existe, por exemplo, você registrar uma pessoa e pagar uma comissão dela por fora, porque você não quer pagar um imposto sobre aquela comissão, porque você não quer que o 13º e as férias dela sejam impactados por aquela comissão. Vício moral. Você está fazendo uma coisa errada. Ou eu sou uma pessoa que estou desempregado, estou no seguro-desemprego do governo, e aí eu quero arrumar um emprego e falo para o cara me colocar por fora enquanto eu recebo o seguro-desemprego e o salário do trabalho que eu estou trabalhando. Isso é vício moral. Isso é enganar as pessoas. Você está cometendo uma fraude. Gente, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Nós precisamos fazer as coisas certas. Nesses pequenos exemplos que eu dei, a gente vê o quanto é difícil fazer as coisas certas. Porque eu sempre acho que eu estou sendo penalizado. Quando eu estou fazendo a coisa certa, e aquela coisa não me agrada. Ela não é conveniente para mim. Não traz benefícios para o Ricardo. Aí aquilo é ruim. Não. O que é certo é bom. Mas é muito difícil agir assim. Mas nós agiremos assim. Por imposição do quê? Do mundo. O mundo caminha para isso. Seja pela moralidade das pessoas, seja pela tecnologia, seja pelos espíritos novos que estão vindo, seja pelos espíritos difíceis que não estão voltando. É inegociável. Então nós precisamos olhar para isso com bastante atenção. Se eu estou dentro da falange, se eu estou dentro do grupo de pessoas, de espíritos, que está nesse processo de evolução e que está prestando atenção nisso, show de bola, eu estou no caminho. Se eu estou no grupo de espíritos, de pessoas encarnadas, que não estou prestando atenção nisso e que estou caminhando num sentido contrário, meia volta vou ver. Dá uns 180 graus aí e muda de direção. Porque o caminho não é esse. A gente está sendo impulsionado. O projeto de regeneração, o projeto de transformação moral de cada um de nós é um projeto do Cristo. Tem um cara que não brinca em serviço, é o JC. Jesus não brinca em serviço. Tanto não brinca que ele veio aqui. Ele veio aqui para mostrar o seu evangelho. Ele não mandou ninguém. Ele falou assim, vou pegar um dos meus ministros, vou pegar um dos espíritos superiores que estão ligados direto a mim, vou pegar um desses espíritos, vou mandar ele lá, que já seria extraordinário. Não. Ele veio aqui. Ele é o governador espiritual desse planeta e ele veio aqui mostrar pra gente como é que tem que ser, apresentar o evangelho pra gente. Por quê? Porque todos nós somos um projeto dele. A nossa evolução é um cuidado do Cristo. Dá uma olhada, presta atenção no tamanho da espiritualidade desse planeta. Nós somos em 7 bilhões de encarnados. Para cada encarnado tem 3 desencarnados. O mundo espiritual é maior do que o mundo dos encarnados. Olha a quantidade de espíritos envolvidos nesse processo, cuidando de nós, orientando e fazendo tudo isso. Gente, nós não estamos relegados ao acaso. E eu vou continuar sendo um espírito teimoso, revoltado, que não quer porque não quer, porque eu sou assim. Eu preciso repensar. Porque evoluir é necessário. Fomos criados para isso. Dói. Tenho certeza absoluta. Não é confortável. Eu já disse algumas vezes, sempre falo isso nas nossas conversas, né? Que estar conectado a Deus, estar prestando atenção nas coisas de Deus, estar buscando essa reforma do meu ser
tentando ser alguém melhor, é igual matemática. Se tiver fácil, é porque nós estamos fazendo a conta errada. Estou fazendo a conta aqui, nossa, vou tirar 10, está fácil demais. Para tudo, volta, apaga todo o racional da conta que você está fazendo e começa de novo, porque a chance é que você vai errar, a não ser que seja bom de matemática. Então eu vou colocar uma prova de história na tua frente. Não pode estar confortável. Não pode estar fácil. Ah, mas minha vida é tão boa, todas as coisas dão certo para mim, tá tudo certo, não tem problema, não quero desejar problema para a vida das pessoas, não, pelo amor de Deus, não é isso. Estou rogando praga para ninguém. Mas é porque se transformar, ser alguém melhor hoje do que eu fui ontem, passar por esse processo de lapidação, não pode ser confortável. Tem que tirar a gente da zona de conforto. Tem que provocar a gente. Se tiver confortável, possivelmente eu que não estou prestando atenção. Possivelmente eu é que estou distraído. E estou achando que está tudo zen, que está tudo top, maravilhoso. Mas eu preciso olhar para isso. Amém?